Olá, eu sou a professora Ângela, da equipe de Biologia da Oficina do Estudante. E na aula dica de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto bastante recorrente nas segundas fases do vestibular, especialmente na FUVEST, bioenergética. Você já deve ter visto, muitas vezes ao longo do seu curso de Biologia, a dualidade vida-energia. Não existe ser vivo nesse planeta que não precise recorrer à obtenção de energia para manter suas células, manter seu metabolismo, manter-se, enfim, vivo. Mas de onde vem a energia que os seres vivos obtêm? Do alimento. Moléculas orgânicas são a fonte primária da energia para a vida, especialmente os carboidratos. E existem dois processos básicos que quase todos os seres vivos são capazes de fazer para gerar a energia para o seu metabolismo. A grande maioria das criaturas desse planeta recorre a um processo complexo de degradação das moléculas de açúcar, a respiração celular. Porém, alguns organismos, principalmente fungos unicelulares e alguns tipos de bactéria, fermentam o açúcar que absorvem para assim conseguir energia para se manterem vivos. Veja o que acontece, em termos gerais, a partir da degradação do açúcar. Os carboidratos absorvidos pelo organismo são transformados quimicamente e durante essa transformação existe a liberação de energia, que é canalizada para as atividades celulares. No caso da fermentação, os produtos dessa transformação da glicose podem ser diversos. Vamos recordar agora os principais tipos de fermentação. Observe no esquema. Existe a fermentação lática, na qual a glicose é transformada em duas moléculas de ácido lático. A fermentação alcoólica gera etanol ou álcool etílico e gás carbônico. E a fermentação acética, ácido acético, vinagre que a gente usa em casa, é produto desse tipo de fermentação. Repare que nos três casos, o ponto de partida é a molécula de glicose. E o tipo de enzima presente em cada organismo fermentador é que vai determinar qual é o produto final das reações. Vamos acompanhar mais de perto o desdobramento de cada uma dessas fermentações. Na fermentação lática, produto duas moléculas de ácido lático, a gente tem a geração de dois ATPs. Os ATPs são moléculas armazenadoras de energia, como você já sabe, e são essas moléculas que mobilizam as enzimas, que fornecem energia para que o metabolismo celular aconteça. Na fermentação lática, assim como na alcoólica e na acética, a glicose é inicialmente transformada em ácido pirúvico. Veja o esquema. O ácido pirúvico, por sua vez, em alguns micro-organismos, como são os lactobacilos, é convertido em ácido lático. Vamos lembrar um pouquinho da fermentação alcoólica? Nesse caso, a glicose é rapidamente convertida a duas moléculas de álcool etílico e duas moléculas de gás carbônico. Durante a fermentação alcoólica existe então a produção de um gás, o gás carbônico, o que não acontece na fermentação lática. Observe em detalhe a reação que é feita por esse tipo de organismo, o Saccharomyces cerevisiae. É o fermento biológico, aquele que a gente compra no supermercado, na padaria. Repare, com 4.000 vezes de aumento, qual é o aspecto desses fungos unicelulares fermentadores. E repare na tela a seguir qual é o tipo de reação química que eles processam. O desdobramento da glicose, inicialmente em ácido pirúvico e posteriormente em duas moléculas de etanol e duas moléculas de gás carbônico. Vamos dar uma comprovada na produção desse gás? Acompanhe comigo esse experimento simples que mostra a fermentação alcoólica. No tubo de ensaio, à sua esquerda, existe uma solução de água com açúcar, a uma temperatura de aproximadamente 37 graus. Na ponta do tubo foi preso um balão desses de aniversário. Esse é o nosso tubo controle, que ficou em repouso para ser comparado com o nosso tubo experimental. Foi colocada a mesma quantidade de água com a mesma quantidade de açúcar do tubo 1. Só que aqui foram adicionados
Saccharomyces cerevisiae, o fungo unicelular que compõe o fermento biológico. Seres vivos, micro-organismos do grupo dos fungos, que, ao entrar em contato com a água, numa temperatura agradável, biológica, e tendo açúcar nessa solução, o alimento, voltaram à vida, eles geralmente são conservados em geladeira. Ao entrar em contato com o calorzinho dessa água, eles voltam rapidamente à vida e acordam famintos. Começam a absorver esse açúcar e a fermentar. A fermentação que esses fungos fazem é a fermentação alcoólica, que além do etanol, tem como subproduto CO2. E esse CO2 é o que faz inflar o balão. Então, num experimento bastante simples, a gente pode constatar a produção de gás carbônico na fermentação alcoólica. Para fechar o nosso papo a respeito do processo fermentativo, há milênios o ser humano utiliza micro-organismos fermentadores no seu dia a dia, na produção de alimentos que a grande parte da humanidade consome o tempo inteiro. Você lembra de alguns alimentos que usam, né, essa habilidade bioquímica desses micro-organismos? Por exemplo, acompanhe na telinha a fabricação de pão. Há milênios o ser humano utiliza o Saccharomyces cerevisiae como fermento para amaciar o pão. O fermento, o Saccharomyces vivo, ao receber o açúcar numa temperatura agradável, começa a crescer, a se reproduzir e a fermentar, produzindo gás carbônico. Esse gás carbônico vai formando bolinhas que vão afastando as moléculas dos ingredientes da massa, deixando essa massa aerada. A massa macia é decorrência do gás carbônico, decorrente da fermentação, produzido na fermentação. Com o cozimento, quando a gente assa o pão, a pizza, o álcool etílico evapora e o gás carbônico também se dissipa, mas deixa ocos no lugar onde essas bolhas estavam e a massa fica macia. Outros produtos que a gente o tempo inteiro consome e que tem a ver com essa habilidade fermentativa: queijos, vinhos, né? Todas as bebidas alcoólicas, todos os tipos de queijo são produtos da fermentação. Lactobacilos, no caso dos queijos, alguns fungos, como o camembert, o roquefort, produzem queijos, e as bebidas alcoólicas, etanol. Para terminar, vale um comentário. Os vestibulares adoram abordar essa temática. Como a fermentação é um processo de quebra parcial da glicose, seja lá qual for o produto formado, ácido acético, ácido lático ou álcool etílico, esses resíduos ainda contêm bastante energia. Tanto que a gente consegue fazer um motor de automóvel, por exemplo, se mover utilizando a energia que ainda está contida no etanol, no álcool etílico. Aqui no Brasil, a gente tem tecnologia de ponta na produção desse álcool combustível e na utilização dele na frota de veículos nacionais. Espero que você tenha recordado bem, né, um ponto que é bastante importante e interessante biologicamente também para os vestibulares. Até a próxima!